meus medicamentos é daqui pra lá, ó. Esse aqui é peixinho, né? Isso é peixinho. Isso aí, se temperar, botar a melanesa, ó. Isso aqui é malva, erva cidreira, abre caminho. Aquilo ali é amoreira, erva doce, arruda. Oiê, eu sou a Thaís Fernandes e esse é o Direto do Pé, um podcast sobre alimentação e agricultura na região do sul de Minas e, nesse momento, bem focado em Poços de Caldas e no seu entorno. Você acabou de passear junto comigo na horta da mãe Ana de Iansã. Foi ela quem contou sobre as ervas que planta no espaço da Associação Afro-Ancestral de Poços e onde também fica o terreiro de Umbanda Caboclo Pedra Branca. A Ana Maria de Paula Cruz é presidente da associação e mãe de santo nesse terreiro. A associação promove projetos sociais e ações que vão desde apoio a famílias e principalmente mães, até a luta contra o racismo, a intolerância religiosa e a desigualdade social. Essas ações são muito divulgadas pelo Projeto Curas, uma plataforma lindíssima de registros e produções artísticas que pesquisa e documenta ações aqui no sul de Minas Gerais, incluindo Poços de Caldas, Machado, Alfenas, Cabo Verde e outras cidades. Bom, mas a Associação Afro em si, além de ter tudo a ver com ancestralidade, tem muito a ver com o propósito de vida da Ana. A associação é um sonho desde quando eu me casei e engravidei. Por quê? Eu morava em Alfenas e lá em Alfenas eu não tinha um apoio, eu não tinha um caminho. Eu queria trabalhar, não tinha creche, eu queria sair para fazer alguma coisa, eu não tinha com quem deixar, eu não conseguia trabalho. E eu falei, gente, mas não é possível, como que uma mulher sozinha sobrevive? Né, se não tem um marido? E o sonho era ter isso, é um ponto de apoio mesmo, assim. É o papel da associação. A associação, ela não é escola, ela não é nenhum órgão ligado à prefeitura. A associação, assim, chega uma mãe aqui e fala assim, eu preciso fazer uma faxina. E eu não tenho com quem deixar. A criança fica aqui. Tem uma filha que tem uma mãe idosa que não pode ficar sozinha, mas precisa descer no centro para pagar uma conta. A associação se movimenta para que essa pessoa faça. E eu sentia muita falta disso lá em Alfenas. E quando eu separei, que eu voltei para Poços, eu estava com 3 filhos pequenos, um com 14, uma com 13, um com 9. E eu precisava trabalhar, eu não tinha onde deixar. Não podia ficar na rua, porque aprendi o que não podia. Não tinha como ficar dentro de casa porque eu não tinha nenhuma televisão. E eu separei com a cara e a coragem. Vim com os 3 filhos e muita fé. É a única coisa que eu tinha. E aí eu falava, gente, como que eu vou trabalhar se eu não tenho com quem deixar? Como que eu vou botar comida na boca dessas crianças se eu não posso trabalhar? Aí, como eu não tinha onde correr, eu sentei com os meus filhos e disse, é isso. É assim que vai ser. Eu vou trabalhar, vocês vão ficar aqui, e assim, se vocês for pra rua, vai acontecer isso, se vocês fizerem isso, vai acontecer tal coisa. E como os meus filhos, eles sempre foram muito atentos à vida, né? E aí deu tudo certo. Mas aquilo me incomodava muito. Como uma mãe coloca comida na mesa se não tem com quem deixar os filhos para sair para trabalhar? Essa pergunta ficou na cabeça de mãe Ana, e daí veio a necessidade e a garra dela para criar a associação. Hoje as atividades aqui são diversas e entre elas estão almoços e jantares servidos à comunidade local e a quem mais quiser chegar junto. E claro, o uso de ervas tanto na alimentação quanto nas giras no terreiro. Sim, a gente faz comida ancestral. A gente faz feijoada, a gente faz caruru, a gente já fez feijoada, fez caruru, já fizemos canjiquinha, sabe? E a gente traz isso, né? A gente vai fazendo, vai apresentando, e a gente serve, a gente faz a nossa comida comunitária, a gente fez a feijoada comunitária, que todo mundo veio e comeu, e não vem muita gente, né? Mas vem quem precisa vir. A ideia do espaço para além de fazer alimentação de verdade como parte do dia a dia, também pesquisar e entender o papel da comunidade preta e periférica da cidade nesse setor. E aquela história, né? Quando a história embranquecida, essa frase é da Thaís Costa, lá do Chico Rei. A história embranquecida, ela não é esclarecida, né? Quanto mais branco se torna, menos a história é contada, né? E assim, em questão de alimentação, eu trago isso assim, né? Que aqui não se perde nada. Vamos dizer da comida ancestral, né? Que é a comida que a gente faz na associação e no terreiro, que é tudo que entra aqui nessa casa
é reaproveitar. Tudo, não se joga nada fora, mas é isso, a gente trazer para as pessoas que não têm possibilidade, condições de ir no supermercado fazer uma compra boa, e não é fazer de qualquer jeito, não, é fazer gostosinho, temperadinho, lavadinho, aciadinho, como dizia minha mãe, aciadinho, porque as pessoas comam e gostam, não é qualquer coisa, não é você pegar ali e jogar como se fosse para porco, não, é tudo muito bem cuidado, tudo bem tratado, e se aproveita tudo na alimentação, tudo, não se joga nada fora, sabe? E as pessoas que não têm renda, se elas começarem a entender isso, eu vou falar para você, 40% da escassez de comida acaba, porque o que vai para o lixo pode ir para a panela, e pode alimentar, e alimenta bem, né? Não é só saciar a fome, é alimentar, é comida saudável, né? Então é isso que a gente faz aqui, a gente reaproveita, sabe? Tudo que a gente faz nesse fogão não vai para o lixo, a não ser que esteja podre, esteja estragado, esteja passado, que não dê para se alimentar, mas de resto não vai nada para o lixo, a gente aproveita tudo, tem que ser assim, né? Nos dias de hoje não dá para jogar coisa fora, né? Não dá para fazer pouco daquilo que pode ser muito e encher o prato. Guardou o nome que a Maiana citou? A Thaís Costa entra já nesse papo. Mas antes disso, a conversa ainda traz muitos debates bons, como sobre a valorização da originalidade nas periferias, por exemplo. Sabe o tal do raio gourmetizador? Pois é, cuidado com ele. Essa coisa de reaproveitar, de aproveitar, não é nem reaproveitar, é aproveitar aquilo que a natureza traz, existe há muito tempo. Só que isso era feito com as pessoas pretas e pobres, às vezes pobres, não necessariamente pretas, mas pobres. Só que quando está ali na minoria, não é interessante. Aí precisa chegar alguém lá da França falando tudo errado, que a gente nem sabe o que está falando, e aí fala meia dúzia de palavra bonita, pega um alimento ali e faz aquela espetaqueira toda, pronto. Embranqueceu-se a história e perdeu-se a história de verdade, porque se QI é hipocrisia mesmo, né? Porque quem chegou falando isso, que viu alguém lá no subúrbio, lá no meio da rua, fazendo isso, olhou e falou, eu acho que isso aí dá jogo, eu vou inventar um negócio novo e pronto. E assim vai. Porque assim, quando a pessoa não tem o discernimento, eu acho que é caráter mesmo, quando você toma posse daquilo que não é seu, não precisa ser necessariamente um objeto. Para mim é falta de caráter, sabe? Para mim, eu acho que quando você aproveita uma ideia de alguém e traz para você, porque aquela pessoa não tem condições de bancar aquilo, eu acho assim, que é mau caratismo mesmo desse povo que reinventa aquilo que já existe há muito tempo. E a comida alternativa já existe há muito tempo, né? E não era alternativa, era a comida real das pessoas que tinham de comer, né? E assim faz a história, assim a gente vai vivendo, né? E vai criando uma história bonita para se viver, mas não é, se você for ver, é muito triste, sabe? Aquilo que sempre me revolta muito, mas muito mesmo, quando eu vejo que aquilo que era sobrevivência para alguns, hoje é elitizado, como é que fala? Supervalorizado, aquilo que já existia há muito tempo, sabe? Então, é complicado, não é fácil não. A horta é feita pela irmã e cunhado da Maiana e tem plantas medicinais e, claro, comestíveis. Tem uma importância além de alimentar em si, já que faz parte de todo um processo espiritual. Não tem como ser mãe de santo, não tem erva no quintal, né, gente? Como é que vai? Né? Não tem jeito. E tá ali, e a hortinha de couve é pra gente mesmo, consumo nosso, sabe? Na quarta-feira, e a gente vem pra cá mais cedo, e aí a gente faz comida, a gente come couve com arroz, couve com angu e feijão, ai que delícia. E a gente vai vivendo aqui, aquilo ali é para consumo, e para quem quiser também. Tem até murchinha, que eu acho que se esse sábado, final de semana, estava muito quente, né? Aí de tarde eu vou jogar um pouquinho de água lá que tá meio murcho, mas eu falei, não vou jogar agora que o sol tá quente, vai cozinhar, segundo meu cunhado, cozinha a raiz da planta. Aí não pode jogar água com o sol quente. E aí a gente vai vivendo. Ali tem bastante erva medicinal. Eu tenho um luxo, aquele pedacinho ali, menina, que, ai, nossa senhora, que delícia. É muito bom. Todo esse entendimento da realidade local, a Ana conta que deve muito aos seus pais, em especial à sua mãe. Mas para chegar a isso, ela lembra que é preciso não apagar o passado do país e da nossa região, que se mistura com o que viveu a própria família dela.
A bisavó da Ana foi escravizada e o avô chegou a sofrer tortura e castigos físicos. É uma parte muito recente da nossa história e que influencia até hoje a sociedade brasileira e, claro, local. Uma história que mãe Ana frisa, não pode ser esquecida. Isso é muito sério. É muito sério. O meu avô, se ele fosse viver, ele tinha 123 anos. Então, é muito recente. Sabe? Então, a escravidão ainda está aqui, ainda dói ainda. Sabe? A navalha na carne mesmo. E eu falo, não dá para você passar por essa vida assim. Né? Eu venho de uma história recente. Né? Quando se fala-se de abolição, quando fala-se de senhores, né, de fazenda, coisa e tal, está falando da minha história recente. Né? Que a abolição faz muito tempo, mas depois da abolição e até hoje, né? Até hoje, se você vê as situações que as coisas acontecem, até hoje a gente ainda vive numa senzala. Reconhecer essa realidade de boa parte da população é fundamental para a gente entender o que acontece hoje também na cultura alimentar. É sobre isso que me falou Thaís Costa, produtora cultural e integrante do grupo de pesquisa Laroyer, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras. Além, fato, da questão das pessoas desconhecerem essas comidas que são base, né, da formação da sociedade brasileira. Então, pessoas que nunca comeram, já falei aqui do acarajé, pessoas que nunca comeram um inhame pilado, pessoas que nunca comeram um peixe assado dentro do culto, enfim, na folha da bananeira, que fazem parte dessa ritualística, e que, se você não tem conhecimento que isso é da cultura, né, afrodiaspórica e que é formação do nosso país, você tem uma tendência muito grande a discriminar e a ir para um caminho de intolerância religiosa, um caminho de racismo religioso, porque o desconhecimento ele gera isso. O papo com a Thaís Costa aconteceu por conta do trabalho desenvolvido em um outro terreiro, e é nele que a gente vai chegar agora. O terreiro de Umbanda Nossa Senhora da Conceição fica no bairro de São José, também em Poços. O espaço é zelado por pai Tiago de Iemanjá, o Tiago Anderson da Costa, e mãe Fernanda de Oxalá, a Fernanda Gonçalves Lourenço. A Thaís é uma das filhas frequentadoras de lá e é uma das responsáveis por projetos como a minissérie de vídeos Cozinha Ancestral e a catalogação de ervas feitas no Colheita e Alimentação Sagrada, projeto que foi inclusive premiado pela Fundação Palmares. Comer é uma parte essencial que a gente tem dentro do culto, dos cultos de matriz africana, independente de qual seja a denominação que eles têm, né? Seja Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina, né? Sempre que você visitar um terreiro, e as outras muitas, né, denominações que a gente tem, sempre que você visitar um terreiro, você vai comer, né? Isso faz parte do que a gente tem em termos de culto. Mas uma das coisas que a gente percebeu é que durante as nossas festividades, né, então, festividade para orixá, festividade para as entidades, enfim, né, as comemorações que a gente realiza mensalmente, duas coisas nos chamaram muito a atenção. A primeira foi que as pessoas, algumas nunca tinham tido contato com algumas comidas, e não estou falando de nada elaborado, não estou falando de comer camarão, não estou falando de comer um acarajé, não estou falando nada disso, estou falando de comer melão, sabe? Estou falando de comer maçã. Que algumas pessoas pisavam no terreiro no dia da festividade, que tinham as frutas, enfim, e aí elas falam assim, nossa, eu sempre vi essa fruta, mas nunca tive a oportunidade de comer. Goiaba, né? Umas coisas que você fala assim, pô, né? Como assim? E aí isso começou de alguma maneira, começou a mexer com a gente, no sentido de, olha, as pessoas não estão acessando o muito básico, o muito simples, né, o muito dia a dia, assim, né, em questões de alimentação. Então essa foi uma das coisas que começou a chamar muito a atenção da gente. E a segunda a que a gente percebeu uma desconexão muito grande das pessoas em relação à comida. Os projetos do terreiro vieram, então, por 3 razões principais.
a importância cultural da comida, a falta de acesso de muita gente às comidas básicas e para resgatar o momento da alimentação de estar junto e dedicar atenção ao ato de comer em si. Acho que se o slow food seria aí ancestral, o estar junto na hora de comer com certeza também é. Em tempos de fast food, né, que a gente come, não vê, não sabe de onde que é, não sabe, é tudo tão processado, é tudo, né, um gosto tão nem tem gosto, né, uma coisa mecânica. A gente come mexendo no celular, a gente não presta atenção no que a gente está comendo, a gente come olhando para a TV, a gente não come em comunidade, né? A gente geralmente come sozinho no tempo que dá, como dá. A gente percebeu que a coisa simples do comer, do estar junto, que é um dos princípios né, das comunidades de terreiro, que é estar em comunidade, que é trocar, que é dialogar, a gente estava perdendo isso. De alguma maneira, para fora das portas dos terreiros, porque dentro dos terreiros isso sempre esteve presente, né? É hora de comer, vai todo mundo sentar, vai todo mundo se desligar das telas, né? E a gente vai prestar atenção naquela comida que a gente está comendo, a gente vai conversar entre os nossos. E as comidas locais têm uma importância grande na hora de entender como a alimentação e a ancestralidade andam de mãos dadas. E aí essa questão do local, do território, ela vai ditar muita coisa também, né? Porque para quem mora próximo à praia, você ter um acesso a um peixe fresco, a um camarão, a determinada erva, determinada folha, enfim, é muito mais fácil do que a gente que está no interior. Mas, em compensação, aqui no interior a gente tem outras coisas, né? A gente tem ervas, tubérculos que só dão aqui, enfim. E aí a gente vai olhar para isso e vai olhar para a história do território também, né? Por exemplo, em Poços a gente tem a festa de São Benedito. Se eu perguntar o que a gente não pode perder, né, quando vai na festa de São Benedito, não pode deixar de comer. As pessoas vão falar muitas coisas, mas todas as pessoas vão falar a cocada, né? A cocada faz parte dessa ritualística da festa de São Benedito. E também traz uma história, né? Por que as pessoas faziam e fazem cocada na festa? Eu quero saber, porque eu sou uma das pessoas que vou lá e não posso perder a cocada. A cocada é esse alimento ancestral, né? É um alimento fácil de fazer, ele é gostoso de fazer e ele faz parte da culinária tradicional afro-quilombola. Então, se você, o ato de você ralar o coco, de você embalar ele no açúcar, enfim, isso tudo é uma comida africana, né? Não é uma comida africana, mas é uma comida de base, de matriz africana. E aí as pessoas que tinham uma barraquinha de cocada, que eram, na sua grande maioria, hoje a festa já se descaracterizou muito nesse sentido, mas o que as pessoas sabiam fazer que era gostoso, que dava para fazer em abundância, vender e ter retorno? Era cocada. Por isso que a cocada ela é tão emblemática. Ela é também um alimento de autonomia financeira, autonomia não, né? Mas de sustento para essas pessoas durante essa festa, porque é o que sabia fazer, fazia-se muito, então se faz em abundância, né? E todo mundo gosta, todo mundo come. Então, quem tinha as barraquinhas, né, as pessoas que tinham barraquinhas, você olha para as fotos, você escuta os relatos, geralmente eram pessoas negras, né, e que faziam isso. Então, você vê que tem uma questão ancestral também nessa cocada. E no terreiro, a cocada ela é uma comida de herê, né? Ela é uma comida que a gente serve aos herês, e os herês gostam muito, então a gente consegue fazer essa ponte, né, do que é uma comida que a gente vê no nosso dia a dia, que está ali, né, que a gente vai numa festa, mas que a gente também tem dentro do terreiro, e que no terreiro vai se somar outras significações para essa comida. Então a gente consegue fazer essa ponte também. Então essa questão do local, ela é muito importante, né? Os caldos, né, se a gente for olhar para Caldas, Poços é uma cidade, agora no momento que a gente está não, né? Mas no inverno, quando você vai para Poços, é muito frio, né? O que você vai comer? Você vai comer caldo, o caldo te esquenta de alguma maneira, né? Então você vai comer
os caldos salgados, então caldo de mandioca, né, caldo de... como é que chama aquele? Caldo de feijão, né? Então você vai comer os doces, né, que são o munguzá, que é a canjica, né, canjica branca, você vai comer um outro doce que é caudoloso, porque isso esquenta o corpo, enfim, isso tudo tem uma dinâmica também e faz parte do território. Então, se você for lá num terreiro, no norte, nordeste da vida, é tão quente o ano todo que talvez não tenha esse olhar. E o nosso terreiro está nesse território, nesse momento, vai ter uma feijoada, né? Feijoada é uma comida de Ogum, mas no frio todo mundo fala, nossa, que vontade de comer uma feijoada, né? Porque é uma comida que dá força, sustância, né? Mas é uma comida também que pertence ao culto, né? E aí a gente consegue amarrar essas questões. Bom, e quando eu perguntei para a Thaís sobre a importância de ter mais contato com o alimento desde o pé, ela me fez uma pergunta que eu nem estava esperando, mas que fez todo sentido, vocês vão ver. Se eu perguntar para você o que é axé, você quer responder? Ou... Para mim, assim, me traz uma coisa de energia, na verdade, né? De desejo meu para você, de desejo meu para o mundo, algo do tipo, mas não sei, quero saber agora a sua resposta. Não, é isso mesmo, né? A gente, no terreiro, a gente vai traduzir axé, e aí a gente tem que entender que nós falamos uma língua colonizada, né? E a língua colonizada, ela não dá conta de palavras que a gente usa no terreiro. Não vai dar, enfim. Né? Você não traduz axé, você não traduz Exu, você não traduz adupé, você não traduz essas palavras, né? Você tenta dar um significado a partir da língua colonizada que, infelizmente, nós falamos. Mas axé, a gente pode entender, ter um entendimento de que é a força vital, né? A nossa força vital. E isso é muito importante para a gente entender que em tudo que nós tocamos e tudo que nós fazemos, intencionalmente ou não, nós estamos colocando a nossa força vital, o nosso axé naquilo lá. Então, por exemplo, né, quando eu vou no supermercado e eu compro uma carne, e aí eu leio nessa carne que ela é mecanicamente processada, qual que é a força vital, a energia vital dessa carne? Quais são os processos que esse animal passou, né, de dor, sofrimento e piriri pororó, para ele, na embalagem, que um pedaço dele está lá, está escrito assim, mecanicamente processado. Se é mecanicamente processado, é uma máquina que tacou 1 milhão de bichos dentro do negócio, moeu aquilo do jeito que estava e como estava, botou dentro de um saco plástico, congelou e botou numa vitrine do supermercado. Que força vital que é essa? Né? Do que a gente está se alimentando? A gente está se alimentando de um pedaço de metal e de um óleo que lubrifica as engrenagens daquilo. Né? Se a gente for levar ao pé da letra, é exatamente isso. Né? Então, quando a gente olha para esse processo de alimentação, a gente tem que olhar para todo esse processo. Né? E eu acho que a horta, né, eu não diria que é uma horta, eu gosto de chamar de canteiro, assim, né? O nosso canteiro de ervas, ele é um lugar que a gente resolveu ter dentro do terreiro para que a gente, de alguma maneira, conheça, e isso é muito difícil fazer nos dias atuais, mas para que a gente conheça todo o processo dessas ervas. Porque não é só o fato, a gente sabe que as ervas elas têm propriedades curativas, né, propriedades magísticas, enfim. Mas o que faz de fato isso ser ativado é o axé que a gente coloca naquilo, é a intenção que a gente coloca naquilo. Então, eu me sinto muito mais confiante, muito mais feliz e muito mais conectada de alguma maneira, se eu pegar um galho de arruda dentro do terreiro que a gente cultivou, que a gente plantou da semente, a gente adubou a terra, a gente regou, a gente conversou com essa planta, eu fui lá, pedi licença, né, dentro dos nossos códigos, pedi licença, peguei um galinho e fui lá e fui
Você percebe que é um processo muito mais de conexão com isso, né? E quando a gente fala, isso é muito, muito importante, assim. Quando a gente fala de religiões de matriz africana, qualquer movimento que a gente for fazer, ele é um movimento ancestral. E o movimento ancestral é um movimento de terra. Terra, terra, terra. As nossas danças, você escuta um samba, a primeira coisa que vai acontecer quando você escutar um samba é o seu joelho vai quebrar. Ele vai quebrar no sentido da terra, né? Ele vai fazer essa reverência da terra. Diferente, por exemplo, você entrar numa capela sistina, né? Você entra na capela sistina, você fica o tempo todo com o seu pescoço para cima, você fica olhando para o céu, né? Você vai ver um balé, o balé o tempo todo, o seu corpo indo para esse movimento de ascensão, para esse movimento do alto, desse céu, né, cristão. A gente não, a nossa força está na terra. Né? Tudo que a gente vai fazer está na terra e é para a terra, né? Com esse movimento de conexão. Então, o nosso canteiro ele vem muito nessa perspectiva. A gente vai plantar, a gente vai cuidar, a gente vai conversar, a gente vai saber de onde que é. Né? Se a gente precisar dar uma erva para alguém, fazer alguma coisa, é do nosso canteiro, porque a gente sabe de onde que veio, a gente sabe quem está cultivando, a gente sabe as intenções dessas pessoas. Então, tudo isso é construção de axé. E é coletivo. Olha, lindo demais terminar esse episódio falando de axé. Então, para saber mais sobre o trabalho da minha xará, siga ela lá no Instagram, @palavras_de_Thaís_Costa. Os projetos e dia a dia do terreiro também estão por lá no @TU Nossa Senhora da Conceição. Tudo sem acento, sem nada, tá? E já amanhã, Ana cuida do Insta da Associação Afroancestral, que é @ASSOC Afroancestral. E tanto a associação quanto o terreiro de Caboclo Pedra Branca tem bastante conteúdo lá no @Projeto Curas Lab Sul. Aproveita que você já está aí nas redes sociais e segue também o nosso Direto do Pé Podcast. Esse podcast é uma criação minha, Thaís Fernandes. Sou eu também que faço todo o corre de produção, entrevista, captação e por aí vai. Você me encontra no Insta, @tha.experimentando, falando muito de café e de comida. Eu tenho a mentoria do incrível jornalista Geraldo Nascimento, através do programa Acelerando Negócios Digitais. A edição, mixagem e masterização são lindamente feitas pelo Léo Pac no Lab 3 Studio. Valeuzão por acompanhar e a gente se vê na próxima!